Com vontade de fazer a diferença e colocar os objetivos em prática, muitos jovens ingressam no mundo do empreendedorismo. E é aí que o ACIL Jovem entra em ação, conectando e levando informação para quem é dono do próprio negócio. Estou recebendo aqui no estúdio o presidente e a diretora do ACIL Jovem, Guilherme Lopes e Jéssica Fal. Eu sou Jéssica Sabadini e esse é o ACIL em Ação. Pessoal, de acordo com dados do Sebrae, o número de jovens empreendedores cresceu 23% na última década. O que motivou esse aumento? Já as primeiras damas. Bom, com certeza a busca por autonomia, né? A maior parte desses jovens empresários são de microempresas, individuais. E, com certeza, o fator da digitalização vem para contribuir, né? Tendo em vista que a maior parte desses empresários, né, desses jovens empreendedores, eles são da parte de serviços. Então, a parte muito ligada ao marketing digital, a infoprodutos, a influenciadores, criadores de conteúdo. Então, eu acredito que isso tenha contribuído e muito. Fora o fator pandemia, né, que forçou muitos a se tornarem empreendedores e se digitalizarem muito rápido. Eu acho que também tem muito aquela questão da liberdade, né? Querendo ou não, empreender é uma parada mais dolorida, você ter uma boa ideia, acreditar muito nessa ideia, até fazer ela vingar. Mas o empreendedor tem uma certa liberdade maior de agenda, de movimentos da carreira, de qualquer que seja. Acho que foi-se aquele tempo de que, nossa, todos sonhavam em passar num concurso do Banco do Brasil e seguir aquela carreira pro resto da vida até o dia de se aposentar. Então, acho que esse crescimento do empreendedorismo, principalmente entre os mais jovens, acho que vem muito de encontro com isso, né? Dessa liberdade de eu poder fazer basicamente o que eu quiser em termos de carreira, de trabalho, de ambições profissionais e não necessariamente ficar preso àquilo que eu passei no concurso para tal, né? Eu acho que a questão da diferença das gerações, né, contribui muito e essa questão de romper com o tradicional mesmo. Basicamente. Eu não quero, né, ter horário para entrar, para sair, bater cartão, aquela coisa toda. E quero achar uma solução diferente. Por que fazer mais do mesmo, né? Eu acho que isso também é um fator bem presente nesse empreendedor jovem, né? Essa liberdade, então, faz parte do perfil desse empreendedor mais jovem? Acho que do empreendedor no geral, mas o mais jovem com certeza, né? A gente quando... acho que, claro, na adolescência muito mais, e quanto mais velho a gente vai ficando, menos ansioso a gente vai ficando, mas talvez esse senso de liberdade, de querer romper com o sistema, de querer romper com o status quo, isso é muito, muito do jovem, de querer promover 4 grandes revoluções em apenas um dia, né? Então, acho que o empreendedorismo também vem muito de encontro a isso, principalmente o empreendedorismo nessa reta mais recente, né, da história da administração, que né, nada mais é do que a gig economy surgindo, nada mais é do que as empresas mais disruptivas rompendo com o mais do mesmo, né, como a Jéssica vinha dizendo. Então, essas ondas de inovação que vieram aí nas últimas 2 décadas e meia. Então, isso rompe totalmente, né, com o padrão. E isso é uma pegada muito da juventude, muito jovial. E a ACIL tem um setor voltado exclusivamente para os jovens, que é o ACIL Jovem. Vocês podem explicar, assim, como que foi esse início e qual que é a importância de dar esse passo ainda lá em 2006? Nossa, essa pergunta é longa. Você tem 2 horinhas? Bom, vamos lá. Em 2006 tudo começa e é um pouco triste porque a gente tem poucos dados históricos de como é que foi esse começo, de como que então chamado de Conjove, que até foi não vou chamar de determinação, mas foi uma sugestão da própria FACEAP que o Conjove, Conselho Jovem, existisse. Em 2009 ele é rebatizado, então, de ACIL Jovem, mas durante a pandemia esse conselho se enfraqueceu muito, sabe? Assim,
tinha ainda algumas ações, tinha algumas coisas, mas que, sabe assim, deu uma esvaziada muito grande, infelizmente. Quando eu, pessoalmente, recebo o convite do atual presidente, do Ângelo, está agora na reta final da gestão dele, para virar agora de fevereiro para março, ele me ligou, o superintendente, o Rodrigo, me chamou para um almoço, inclusive, a gente bateu um papo longo para me convidar para fazer parte da diretoria. Então, perfeito. Guilherme, queremos que você seja o diretor jovem empresário, mas o que essa diretoria faz? Então, você preside o conselho. Tá, mas o que esse conselho faz? Então, não tem ainda o que vocês façam. Crie algo. E aí, lá vou eu atrás de jovens empresários das mais diversas áreas, para que a gente formulasse esse conselho, para que a gente criasse novas ações, não necessariamente para fomentar o empreendedorismo entre jovens, claro que isso acaba sendo uma consequência, mas para que jovens empresários pudessem se reunir. E aí, no começo, claro, muito aos trancos e barrancos, a gente marcava lá um almoço por mês, a galera mais faltava do que ia, era bem complicado, assim, da gente manter esse grau de engajamento do pessoal, mas é muito interessante porque depois de algumas dessas, a gente, precisávamos de uma identidade. Nos reunimos então com o Sebrae, o Everson, que é uma figura importantíssima aqui da cidade, na formulação de novos grupos empresariais, nos ajudou em toda a condução de um planejamento estratégico. Enfim, foram ali mais de 10 horas reunidos. Com certeza foi mais. Foram pelo menos uns 4 encontros foram aí. Uns 4, 5 encontros de umas 2 horas e pouco cada um. Então foram pelo menos umas 10 horinhas reunidos como jovens empresários para a gente tentar chegar ali no que a gente quer, no que a gente sabe? Qual é a essência desse grupo de jovens empresários que ainda está levantando uma bandeira da ACIL, que é uma das entidades mais importantes da cidade, uma das mais antigas, né? A ACIL é 2 ou 3 anos mais nova do que Londrina. Londrina fez 90 anos e a ACIL está para fazer 87, 88. Então, assim, é uma baita entidade que a gente está representando. Não dá para fazer qualquer coisa. Não dá para ser um trabalho pífio, não dá para ser um trabalho ruim. E aí a gente chegou nos dizeres, vou pedir para a Jéssica contar para a gente, da nossa missão e visão, que acho que são coisas muito importantes que norteiam a maioria das nossas ações, né? Sim. Nesse trabalho, junto com o Sebrae, a gente fez esse brainstorm, né? Tivemos esse momento que finalmente chegamos a uma visão para 2034. Porque é diferente, né, do que a gente às vezes trabalha nas empresas, o empreendedorismo cívico, ele pensa, né, a longo prazo. Então, ele pensa por isso que é muito a longo 2034, que às vezes fala, nossa, mas daqui 10 anos só? Daqui 10 anos. Então, ser reconhecido como principal formadora de jovens lideranças ao compor 1/3 da diretoria da ACIL, a presidência de entidades e empresas e cargos políticos constitucionais. Então, isso é bacana. Até já vem se concretizando, né? Pois é. Um pouco dessa meta a gente já está cumprindo. Já está acontecendo. E a nossa missão é formar e integrar jovens lideranças por meio de ações para fomentar a inovação e oportunidades de negócio. Que também vem de encontro com algumas ações que conseguimos colocar em prática esse ano, como o Programa Zero, as visitas técnicas, a rodada de negócios. Então, essa integração com os jovens a gente tem conseguido fazer, né? Pode falar. Por favor, conclui. E os objetivos estratégicos, né? Que é a gente estabelecer um regimento para a ACIL Jovem, que isso... Até então era um grupo sem regras, então... Que isso perdure, né? Mesmo que mude ali as cadeiras, né? Mas que isso continue em vigor.
Desenvolver programas de liderança e empreendedorismo atrativo para jovens empresários, promover eventos de conhecimento e negócios que gerem conexões entre jovens empresários, articular parcerias e projetos estratégicos com instituições municipais, estaduais e nacionais, e ter uma postura proativa com a temática da inovação na entidade e na Estação 43, que também são objetivos que já estão Sim, já em estão movimento, se concretizando em tão pouco tempo. Exato. Até se a gente dissecar um pouco, né, acho que principalmente da missão e da visão, formar e integrar jovens lideranças, esse é o mote principal. Assim, para que a gente existe? É para formar uma nova liderança, mas você vai considerar essa nova liderança pronta a partir do momento que ela tem o conhecimento técnico e um pouco dessa vivência, mas a partir do momento também que ela está integrada. Então, se a Jéssica for uma mente das mais brilhantes, mas ela não tiver contato com o Guilherme, com a Jéssica, com o Sinduscom, com a sociedade rural, com a prefeitura, com a Câmara de Vereadores, enfim, com a sociedade civil organizada como um todo, não dá para a gente considerar ela uma liderança. Então, a gente precisa um pouco desse papel, não só da formação, mas também da integração. E quando a gente fala da visão para 2034, principalmente pensando no centenário de Londrina, o lance de ser reconhecida como a principal formadora dessas jovens lideranças, justamente, né, 1/3 das cadeiras da diretoria da CIL, hoje estamos em 18 ou 19, sou terrível com números, me perdoem, mas se a gente tiver 6 ou 7, chegamos nesse número. Hoje já estamos com 3, né? Uhum. Para a diretoria da Vera agora, para a diretoria que vai compor a presidência da Vera Antunes, já somos em 13, então, jovens que passaram pelas cadeiras da CIL Jovem. Quando a gente fala de presidência de entidades, se alguma outra entidade parceira da cidade entender que um presidente que tenha passado pela CIL Jovem é um nome forte para liderar esse grupo, bacana, a gente cumpriu mais um dos nossos objetivos para essa visão. E é claro, um cargo político constitucional, precisamos eleger alguém. Não, a CIL Jovem, assim como a CIL, não é uma entidade político-partidária, é uma entidade suprapartidária, assim, não tem um envolvimento político, mas não tem um envolvimento partidário, não pode levantar bandeira de partido, não pode levantar bandeira para o político em si. Por outro lado, né, a partir do momento que a gente conseguiu formar uma liderança dessa, e uma liderança dessa tem interesse em ingressar na política, né, que bom que a gente conseguiu incutir um pouco dos ideais associativistas, dos ideais para o bem do coletivo, né? Uhum. Como o Munir bem falava, do nós antes do eu. Então, isso é muito legal. A gente sabe que esse político vai ter um bom ideal de como gerir a cidade, de como legislar em prol do coletivo. E o ACIL Jovem é formado por quantos empresários hoje? E de quais áreas? E também, assim, como são esses encontros? Boa. Hoje, nós estamos com 55 jovens empresários no grupo. E alguns deles fazem parte de alguns projetos, como eu citei, né? A gente dividiu, então, em equipes, digamos assim. E existem encontros que acontecem mais frequentemente com a diretoria, né? Pelo menos uma vez ao mês, para discutir as ações que estão sendo feitas, aquilo que está em andamento, aquilo que precisa ser feito. E com os demais jovens integrantes do conselho, a gente se reúne através dos projetos em si, dos eventos. Então, a rodada de negócios, a visita técnica, né, o programa zero. Então, é dessa maneira que a gente está seguindo com o grupo. Basicamente, a diretoria tem essa reunião mensal, né? Toda segunda, quinta-feira do mês. E os grupos de trabalho, eles se reúnem sob demanda, né? Então, o grupo de trabalho que vai realizar o próximo churrasco, se eles quiserem fazer 2, 3 reuniões antes do churrasco, beleza, façam. Mas, sim, um dos nossos projetos é um churrasco de integração. A galera pode se reunir quantas vezes forem necessárias. Aí é o grupo de trabalho que vai determinar, com o intuito de que eles nos entreguem um bom churrasco
que né, a maioria dos conselheiros queiram aderir, queiram participar, enfim. E aí role toda essa integração, assim como a rodada de negócio, assim como o Programa Zero, enfim, como em outros projetos que a gente tem. Só quero deixar um adendo aqui do churrasco, que é o churrasco cumpre com os nossos objetivos, visão e missão para o nosso grupo, tá? Então, por quê? Porque é exatamente para a gente criar conexão, né, com os empresários que já fazem parte do grupo e alguns que a gente quer que façam parte dessa rede para... Enfim, é muito importante, né, fazendo um parênteses grande agora aqui, que esse senso de grupo, né, do coletivo, eu acho que faz muito bem pro empresário, né, pro jovem empresário. Então, a gente consegue compartilhar as situações, consegue se motivar, consegue achar parceiros, achar caminhos para coisas que, às vezes, sozinho você vai bater muita cabeça. Então, o churrasco é uma forma da gente chamar ali o pessoal para interagir, para ver que é um grupo bacana que dá para se relacionar e ainda se desenvolver, né, quanto empresário. E é um espaço de networking também, né? Com certeza. Mas com certeza. Com certeza. Assim, uma coisa que a gente sempre deixa muito claro para os novos entrantes. A gente chama muita atenção de curioso. Muito, muito. E aí, como é que faz para entrar e tal? Não, beleza. A pessoa passa por todo o processo de associação na ACIL, de chegar até o conselho, de entrar no grupo de WhatsApp, de participar da primeira reunião e tal. Tudo isso acontece. E uma das primeiras falas que eles vão escutar é assim: se você está aqui só para fazer networking, sinto muito, você está no lugar errado. Porque, assim, eu quero um espaço para networking, para trocar cartão e para fazer negócio. Perfeito. Venha na nossa rodada de negócio, você vai ser muito bem-vindo, você não precisa ser um membro do conselho para isso. Você vai pagar lá míseros R$30 para participar da nossa rodada, R$50 se você não for um associado assim. Então, assim, não é um investimento altíssimo. Você participa de uma rodada de negócio, troca cartão e cumpre com esse objetivo que você quer. Tem o BNI que está aí, nenhum demérito ao BNI, pelo amor de Deus, mas é um espaço para troca de cartão, networking, então ele existe para isso. Tem N outras rodadas de negócios e outros grupos que são feitos para networking. A ACIL Jovem não é. A ACIL Jovem é um espaço associativista para formar novas lideranças, para te ajudar a se desenvolver enquanto empresário, para, enfim, para que você seja um líder do futuro, do presente e do futuro, enfim. Mas é um espaço para a gente bater cabeça e entender como é que a gente, que liderança que nós queremos ser e que nós precisamos ter na Londrina de daqui 10 anos, de daqui 20, 30, 50 anos. Agora, o networking existe? Claro que ele existe. Ele tem que existir, mas ele é muito mais a consequência do que efetivamente é o motivo da gente existir. E hoje vocês são em 55 participantes, 55 empresários. Mas, assim, direta e indiretamente, quantos jovens empreendedores vocês já impactaram? Olha... Pergunta difícil. Eu achei difícil também. Porque a gente, com esses projetos, acaba que a gente atinge mais pessoas, né? Então, só o Programa Zero, que a gente fez visitas aí na faculdade da UEL, né? na Universidade UEL, na faculdade Pitágoras. Então, ali, a gente teve contato com pelo menos 60 jovens em cada visita, né? Então, e são jovens que ali talvez não tenham o seu CNPJ ainda, mas já estão no quase. Sim. Então, eu acredito que a gente tenha impactado aí pelo menos umas 200 pessoas ou mais, né? Isso só no Programa Zero. E quando a gente pensa no churrasco, o churrasco, cada participante acaba levando, sei lá, a namorada, o namorado, marido, esposa, noivo, enfim, qualquer que seja. Tem um que leva o irmão, tem outro que leva o amigo. E tá tudo certo, é para ser um ambiente descontraído de bate-papo. Só que esse amigo, namorada, também são empresários ou também fazem parte de algum negócio de alguma forma. Se a gente está incentivando eles a empreenderem, ótimo. São mais CNPJs que vão se abrir, são mais associados na ACIL, são mais possíveis líderes na nossa comunidade. E quando a gente pensa no Feirão do Imposto, esse último Feirão do Imposto, quando a gente desenvolveu lá uma ação no Calçadão, com dois lojistas parceiros, uma ação em um posto de combustível também com um parceiro, inclusive membro do
nosso conselho, com, né, gasolina simulando esses descontos dos inúmeros impostos que um litro de combustível tem. E no final a gente acabou num bar. Porque, né, a gente é jovem, a gente ama boteco. E a gente eu lembro disso assim, a gente terminou num bar e eles estavam vendendo um dos chopes naquelas torneiras com o desconto dos impostos, desconto bem entre aspas, né? Eis que eu olho para uma mesa e aquela mesa está forrada de outros empresários, alguns mais jovens, outros nem tanto, mas forrados de empresários, empreendedores que tinham acabado de sair do Empretec do Sebrae e estavam lá, meu, o que está acontecendo aqui? Não, cola comigo, vem cá, ó. Muito prazer, esse aqui é o Feirão do Imposto. O Feirão do Imposto acontece assim, 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 a gente faz medidas de conscientização para mostrar que você é empresário, que você é cidadão, que você paga muito imposto. Nossa, cara. Então, ó, esse chopp aqui que você tá tomando custaria, sei lá, de novo, eu sou ruim com números, custaria R$12 e você tá pagando R$7,75. Tudo isso é carga tributária? Pois é, bem-vindo ao Brasil. Então, isso também são ações que causam impacto em um número. Então, 200 eu diria, só no programa zero. Fora o churrasco, fora o feirão do imposto, fora outras ações socioeducativas que a gente tem por aí, que, claro, assim, estamos num espaço da grande imprensa, né, aqui dentro de um lugar icônico da imprensa paranaense, que é o prédio da Folha de Londrina, e assim, o jovem também diversas vezes está nas páginas do jornal. Então, isso, de certa forma, impacta o jovem empresário indiretamente, né? Vocês já falaram um pouquinho, mas o que é o Feirão do Imposto? O que é o Programa Zero? E quais outras ações o ACIL Jovem também desenvolve? Jéssica, por favor. É muito complexa essa pergunta, é uma brincadeira, mas é que são muitos projetos e a Jéssica é uma das diretoras que ajudou a conceber todos eles, ajudou a ranquear quais são os mais importantes, os menos importantes e por aí vai. Então... São muitos, mas graças a Deus tá acontecendo, né? Acho que uma das maiores vontades que a gente tinha era de concretizar, porque a gente tinha muitas ideias, mas ideias por ideias não são nada se a gente não coloca em ação, né? Abri uma cola aqui para você, tá? Então, assim, o Programa Zero é muito bacana. Foi um dos membros que deu a ideia e fala a respeito da gente falar com o jovem empreendedor, que ainda nem saiu da faculdade, para ele ter essa coragem de sair, às vezes, da faculdade já com o seu CNPJ aberto. Né? Para ele entender que, às vezes, tem um outro caminho. Porque, muitas vezes, a faculdade, a universidade treina a gente muito para ser um bom empregado, né? Para conseguir o primeiro emprego, estágio, mas o empreendedorismo muitas vezes fica aquém ali na universidade. Então, a ideia do Programa Zero é chamar os membros do grupo, do ACIL Jovem, e contar a sua trajetória como empreendedor. Então, tem histórias ali de pessoas que começaram na adolescência, teve gente que começou ali quando estava na faculdade, teve gente que já tinha contato com a empresa da família e se interessou em assumir. Outros, depois dos seus 30 anos, resolveram abrir seu CNPJ e começar a empreender, né? E isso chama a atenção do pessoal, tanto que geralmente eles já querem se inscrever, né? É bem isso. Aí a gente está pensando em um outro projeto para que esses interessados, a gente consiga retê-los até que eles tenham o CNPJ e consigam, de fato, ali, né, se associar à ACIL. A gente tem também a parte das visitas técnicas. Então, Londrina é muito rica, né, nas empresas, com o empreendedorismo. Temos empresas aqui que atendem o mercado internacional e que, às vezes, passa despercebido por nós, né? Então, a ideia da visita técnica é exatamente conhecer as empresas aqui da região, aquelas que conseguem nos dar acesso aos fundadores, diretores, para contar um pouco da história mesmo da empresa.
né? Como que é essa jornada para ele. Esses dias a gente fez uma visita em uma empresa aqui que fabrica molas para caminhão, e o dono que fez essa visita com a gente contou toda a trajetória. É uma empresa assim, com muita história, com muita resiliência, inovadora, né, que conseguiu se reinventar em vários momentos ali, trazendo novidades para o mercado, implementando melhorias ali na parte da produção. Então, isso é muito rico. Então, não tem nem como explicar. Precisa realmente participar da visita técnica para ver como aquilo impacta, porque é de um insight que você tem daquela história, daquele processo que você viu, né, vivenciou ali, que você pode trazer essas ideias, esses insights para a sua empresa, para o seu desenvolvimento pessoal quanto empresário. Tem a Semana do Jovem Empreendedor, a gente tem a rodada de negócios, que aconteceu agora, foi muito bacana também, aconteceu na sede de um dos membros, que, por sinal, é uma startup que é reconhecida por outras mídias que são focadas na parte de inovação. Então, eles estão ranqueados lá entre as mais reconhecidas no Brasil. Então, é um orgulho para a gente ter podido... Fintechs. Exatamente. Ter podido, né, realizar ali o evento. E também tem uma surpresa, assim, né, que é o Prêmio Acil Jovem Empresário. Que esse... Está no forno ainda. Está no forno. O que já dá para adiantar? Bom, basicamente, a gente quer fazer uma espécie de um ranqueamento, um certo score para todos os jovens empresários que quiserem participar do prêmio. Então, quem quer se inscrever pode se inscrever com a gente, está tudo certo. Ou ser indicado, enfim. A gente coleta algumas informações para ranquear esse jovem empresário. Então, sei lá, quantos empregos ele gerou nos últimos 12 meses, o potencial de crescimento da empresa dele, ações ESG, enfim, a gente ainda está em desenvolvimento nessa questão dos critérios para ranquear, e depois, claro, a gente passa também por uma votação popular. Aí a comunidade decidiria, dentre os melhores, qual seria o grande melhor, o grande campeão, ou os grandes campeões, né? Para a gente premiar o jovem empresário do ano. Isso é uma ação que a gente está buscando, está ensaiando ainda para desenvolver em 2025. Exato. O intuito é, através do prêmio, motivar os empresários, né, a realmente olharem para esses aspectos das empresas e... se eles não fazem ainda, olhar para quem ganhou, né, o prêmio de inovação. Poxa, como assim inovação? Sim. O que é inovação? Nossa, inventaram isso aqui de diferente, eu quero fazer isso também. E dar visibilidade, como mencionei nas visitas técnicas, que muitas vezes a gente tem empresas aqui premiadas, reconhecidas internacionalmente e que passam despercebidas. Então, é a chance da gente dar o holofote, né, para os grandes jovens empresários. Reconhecer, né? Exato. Acho que é reconhecer o trabalho de jovens que estão fazendo baita trabalho, fazendo suas empresas crescerem e tudo mais. E que, assim, claro, existe o reconhecimento financeiro, existe o reconhecimento do mercado, mas que muitas vezes ele passa despercebido. Eu acho que enquanto associação a gente tem que olhar essas boas práticas, por que não premiar dessa vez, né? Enfim, e aí acho que para terminar um pouco dessa lista, o Feirão do Imposto. O Feirão do Imposto talvez seja o nosso projeto mais importante, porque ele é o único que tem uma abrangência nacional, né? A CONAGE, que é a Confederação Nacional do Jovem Empresário, que junta todas as federações. No Paraná, a FACIAP Jovem, né? O Conselho Jovem da Federação, né? da FACIAP, que a ACIL faz parte. Então, a CONAGE manda essas diretrizes junto com a FACIAP e aí todas as associações comerciais do Paraná executam. Então, esse é um projeto muito especial, assim, porque ele tem essa abrangência nacional. E fica sobre os conselhos jovens, sobre a tutela dos conselhos jovens, a missão de
mostrar para a sociedade no geral que o brasileiro paga muito imposto. Então, são algumas ações como palestras, entrevistas na grande imprensa, mostrando um pouco do que é a carga tributária, como é que ela é composta, por que a gente acha esses impostos abusivos. E aí, claro, tem sempre no último sábado do mês de maio, tem o que a gente chama de o dia D. O dia D do Feirão do Imposto nada mais é algumas parcerias que a gente busca com varejistas, prestadores de serviços, restaurantes, como eu disse na pergunta anterior, que a gente concluiu tudo num boteco, num bar. A gente busca esses parceiros para simularem vendas desses determinados produtos sem o imposto. Então, claro, eles não vão vender o produto sem nota, isso é ilegal. A questão é, se eu puder vender esse copo aqui que custa, hipoteticamente, R$10 e o imposto dele é de 20%, a gente coloca o preço de venda dele a R$8, simulando o desconto do imposto nisso aqui, sabe? Assim, então, de uma maneira bem lúdica, você passa a saber que um copo tem, por exemplo, 20% de imposto sobre ele. E qual que é a importância de fomentar esse empreendedorismo nos jovens? O que isso reflete assim, de importância para ele, mas também para toda a comunidade? Bom, a gente vê cada vez mais postos de emprego se extinguindo, né? Então, acho que essa é uma tendência que, com o avanço da tecnologia, ela vem acontecendo. Isso sempre existiu, mas num mundo cada vez mais tecnológico, isso vai acontecendo cada vez mais. À medida que postos vão se extinguindo, novos postos podem vir a se abrir. Né? Novos modelos de emprego podem vir a se abrir, mas talvez não na mesma velocidade. Então, a importância do empreendedorismo também é essa. Mas a gente sabe que, né, na aula mais básica de economia, quanto mais empregos se gera, quanto mais empresas se tem fazendo negócios com dinheiro circulando, com a economia girando, melhor é para todos. Né? Então, mais imposto se paga, mais o dinheiro circula na economia. Sim. Enfim. É interessante que tem um dado, e vocês me perdoem, não me lembro de onde, mas que um dinheiro colocado numa determinada comunidade, ele gira 7,5 vezes dentro dessa comunidade antes de sair. Então, sei lá, a gente trouxe um evento importante para Londrina e o ambulante estava lá vendendo uma cervejinha. Esse ambulante pôde trocar de carro e o dono da concessionária comprou o serviço da Jéssica, que comprou o meu, que comprou propaganda aqui do jornal e que eventualmente alguém vai levar isso para o exterior de alguma forma, mas ele vai girar 7,5 vezes dentro da nossa economia. Então, por isso, quanto mais opções de empreendedores, de empresas, de podendo gerar novos negócios ou novos empregos, melhor é. Quando a gente fala de empreendedorismo também, assim, não é basicamente a gente falar na gig economy, né? Não é aquela coisa mais que é o meme que todo mundo diz por aí, o CEO de MEI. Acho que isso não dá pra gente caracterizar. Essa pessoa não está gerando emprego nenhum. Ela está apenas deixando de trabalhar com uma carteira assinada para trabalhar enquanto MEI. Não, ela não está abrindo uma empresa, ela não está gerando novos empregos, não. Nada contra o profissional autônomo, é diferente. Mas tem também aquele pequeniníssimo empreendedor que, na verdade, ele só presta serviço para outros dentro de uma outra empresa, o tal da pejotização. Não é isso que a gente está falando. A importância do empreendedorismo é abrir novas empresas, empresas que gerem empregos, que façam negócios sérios, né, sem passar a perna em ninguém, que consigam entregar resultados dentro daquilo que se propõe a fazer. Eu acho que essa é a lógica e a dinâmica de fomentar o empreendedorismo. E vocês já falaram um pouquinho, mas o que mais vem pela frente aí? O que a gente já pode adiantar? Bom, com certeza, esses projetos que a gente mencionou aqui, né, e um calendário com certeza recheado de ações com um alcance maior para a comunidade, para a gente trazer mais jovens, alcançar mais jovens. Esse ano, digamos assim, a gente fez a validação, fez o nosso MVP. Basicamente, E aí, ano que vem,
vai botar para rodar. A gente já tem uma reunião pré-agendada para janeiro, então, onde a gente pretende sentar e destrinchar todas essas possíveis ações, quem vão ser as novas lideranças, porque a gente também está trocando de gestão agora, né? De fevereiro para março, a gente troca do Guilherme Lopes para o Guilherme Lopes. Pois é, eu pedi reeleição, mas basicamente assim, esses 2 anos que se passaram da minha gestão, 2023 e 2024, a gente conseguiu formar um time muito legal, a gente conseguiu dar uma nova identidade para o grupo e a gente conseguiu pensar em alguns projetos e já executar alguns também. Mas como a Jéssica disse, foi um laboratório importante, a gente conseguiu validar muita coisa, onde nós batemos cabeça, onde a gente acertou. E aí, para essa virada de chave 2025, 2026, sob a gestão da presidente Vera Antunes, a gente pretende realmente crescer, colocar esses projetos de uma maneira mais séria, mais válida, fazer o conselho ter mais relevância para a comunidade, claro, trazer novos membros e até, por que não, pensar na sucessão, quem será o presidente ou a presidente depois do Guilherme, né? Sim, com certeza. E aí a gente volta, se Deus quiser, no final de 2025 com números. Quantos jovens você impactou? Aí a gente fala 100 mil, né? Amém. Por que não? Eu acho que é bem isso. A gente pisar no acelerador mesmo, e ver o que a gente fez certo e seguir em frente. Exato. Bastante coisa por vir aí pela frente. Com certeza. Sim. Certeza. A gente tá com bastante vontade de fazer acontecer, de ter, assim, pelo menos um projeto diferente por mês, pelo menos um acontecimento da CIL Jovem por mês, para que a gente possa continuar reunindo os jovens para networking, também para networking, mas para a gente possa continuar reunindo os jovens, formando esses jovens, falando para eles sobre associativismo e sobre a importância de se estar inserido nesse coletivo que pensa a sociedade, que pensa a comunidade, que pensa o futuro da cidade. Então, para que a gente possa seguir formando essas novas lideranças e em 2034 poder bater aquela meta de 1/3 das cadeiras da diretoria da CIL, pelo menos uma presidência de entidade e pelo menos um cargo político constitucional. E Jéssica, Guilherme, para o jovem, né, que é empreendedor e quer fazer parte do grupo, o que ele tem que fazer? Como que ele chega até vocês? Tem alguns critérios, né? Alguns básicos. Precisa ter um CNPJ aberto, né? Fazer parte, ele seja sucessor, né? Ou ser meio. Profissional liberal também consegue, né? Mas tem um detalhe muito importante, Guilherme. Qual que é? Tem que ter menos de 40 anos. Nossa, mas isso é etarismo. Pois a gente está formando jovens empresários, então tem que ser sub-40. Né? A gente, inclusive, teve uma campanha bem polêmica no Lidere. O último Lidere, a gente colou alguns adesivos escrito proibido para maiores de 40 anos. E aquilo chocou a galera. Pensa, 20 jovens, mais de 20 jovens da CIL, jovem reunidos e todos com adesivinho. Circulando. Todo mundo ficava questionando, o que é isso? O que é isso? O Lidere com mais de 2.000 pessoas e a molecada proibido para maiores de 40. Então foi bem legal, porque deu uma chocada. Mas eu acho que sim, tem que ter o nome vinculado ao CNPJ de alguma forma. Ah, eu sou o empreendedor, legal, seja bem-vindo. Não, eu sou um profissional liberal, legal, seja bem-vindo. Pô, não, eu sou o sucessor, é meu pai ou meu avô que é o dono do negócio, mas eu tenho interesse porque, quem sabe, eu seja o sucessor do negócio da família. Pô, seja bem-vindo também. Você tem que estar vinculado ao CNPJ de alguma forma. Claro, tem que ser associado ao CIL. Associado ao CIL, exato. Afinal de contas, nós somos um conselho jovem da Associação Comercial e Industrial de Londrina. Não faz sentido algum o membro desse conselho, um conselheiro, não ser associado, né? Exato. E uma coisa muito importante, que aí eu acho que tem que ter uma característica, né? Que é pensar no coletivo. Então, o nós antes do eu, né? Que Exato. Você mencionou. E não pensar só em vender.
a ideia não é vender. A ideia é a gente criar, sim, uma cidade, um ecossistema que seja forte e dê oportunidade para todos, né? Então, eu acho que tem que vir com esse pensamento. Mas é bem-vindo, com certeza. A gente quer que vocês se inscrevam. Já pode passar o telefone, não? Anota aqui. Telefone? Isso ainda existe? WhatsApp, não, WhatsApp. Coloca o WhatsApp aqui embaixo e já se inscreve. Onde que eu aponto aqui para colocar o nosso WhatsApp, o QR Code? Então, a gente tem sim um Google Forms para quem quiser fazer essa inscrição, mas eu acho que o caminho mais fácil é falando com o departamento comercial da ACIL. Exato. Enfim, a Bia, a Mari, todo o time lá vão pegar bem certinho os dados, vão passar pra gente. A gente faz um bate-papo inicial, coloca no grupo de WhatsApp e, de novo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. 2025, a gente espera vocês lá no ACIL Jovem. Vamos fazer acontecer.